Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um videochat do Portal UAI e do estadodeminas.com.br. Hoje para debater um tema extremamente polêmico. Nos últimos dias, o Brasil viu dois casos acontecerem que chamam a atenção da sociedade para a questão da segurança pública. Um jovem negro no Rio de Janeiro recentemente foi amarrado a um poste, suspeito de ser autor de vários crimes. Ele foi amarrado por populares que o deixaram lá à mercê da polícia, que chegou depois. Ontem, em Belo Horizonte, um caso parecido aconteceu no bairro Santo Antônio, onde outro jovem também foi amarrado a um poste, numa situação parecida. Essa situação, portanto, começa a chamar a atenção de todos nós. Há uma preocupação com uma certa intolerância em relação a essa questão da segurança pública, e é exatamente isso que nós vamos debater agora. Para participar deste videochat, nós convidamos o Dr. Geraldo Vasques, promotor, atualmente procurador-geral adjunto de Justiça Institucional. Também convidamos o cientista social e professor da PUC, Luiz Flávio Sapori, ele que já foi secretário adjunto da Secretaria de Defesa Social do Estado. E também convidamos a jornalista Laura Lima, apresentadora do Jornal da Alterosa, primeira edição, do qual ela também é a editora responsável. Muito obrigado, Laura, pela sua participação, e a vocês, nossos convidados, muito obrigado também pela presença aqui. Eu gostaria de começar perguntando exatamente o seguinte, começo aqui pelo nosso cientista Luiz Flávio Sapori. Sim, o copo entornou? Como é que o senhor interpreta esta situação de pessoas começarem a ser amarradas em postes com uma forma de protesto e até talvez da inoperância das polícias em relação à questão da violência? Bom, um prazer participar do programa, doutor Geraldo, Laura, Beni, é sempre bom voltar aqui ao Portal UAI. Bom, eu gostei da sua metáfora, da sua imagem. Acho que o copo entornou mesmo, Beni. É uma imagem adequada para, de alguma maneira, ilustrar esse tipo de comportamento. Porque quando cidadãos comuns começam a fazer justiça com as próprias mãos, é sinal, em boa medida, de descrédito com as instituições. É sinal de que não acredita na capacidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, né, doutor Geraldo? O Ministério Público também está nesse pacote, do Judiciário, do Sistema Prisional, de fazerem seus papéis. Porque esse conjunto de organizações é que tem que controlar o crime, manter a segurança, né, garantir um elemento básico da vida de qualquer sociedade democrática. Por enquanto, eu entendo, meus amigos, e aqui nós vamos debater isso, que nós estamos num momento assim, de modismo. São fatos que, por enquanto, estão pipocando de forma isolada. Mas há um risco sério, Laura, eu entendo, desse tipo de prática, desse tipo de justiciamento, né, cidadão, entre aspas, né, fora das regras da lei, começar a se disseminar. Porque há uma clara sensação de impunidade no Brasil. O cidadão brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, está dizendo de alto bom som: não aguento mais viver num país, numa cidade onde a impunidade prevalece dessa maneira. Então, eu diria um clamor de socorro. Alguém faça alguma coisa. E é um clamor que eu acho que se espalha mais rapidamente hoje em dia, porque a gente tem internet. Né? Então, essa sensação de insegurança, de revolta com a impunidade, né, compartilhada em redes sociais, em blogs e tudo mais, acaba suscitando nos outros reações parecidas com as que já ocorreram em outras cidades, né? Estamos vendo aí, Laura, a foto do rapaz de Belo Horizonte e agora a foto do outro adolescente do Rio de Janeiro, que foi preso a um poste. Eu pergunto ao procurador Geraldo Vasques: o cidadão comum pode dar voz de prisão para uma pessoa, não é? Qualquer pessoa que encontre uma situação criminosa ou de infração, enfim, às leis, ele pode decretar prisão. Mas nessa situação, o que é que escapa do que é previsto constitucionalmente ou legalmente? Antes de mais nada, também deixa eu boa tarde aqui. É sempre um prazer, bem, ter meu amigo pessoal, a Laura, o professor Sapori, que eu sempre tive admiração. E só de eu responder a sua pergunta, só falar uma coisa como professor, que eu respeito, eu sou do Ministério Público, eu não sou especialista em segurança pública. A minha área sempre foi mais o direito público, né? Eu não fui da área penal.
Mas eu não acho que o cidadão comum que está fazendo esse justiciamento. Eu acho que o cidadão comum está nessa revolta, mas não é o cidadão comum que está fazendo isso. O cidadão comum geralmente não tem essa capacidade, não tem nem essa coragem. Ousadia. Essa ousadia. Porque... No caso de Belo Horizonte, as testemunhas dizem que era uma vítima de um arrombamento de carro. Ele era dono de um carro, então, portanto, um cidadão comum. O que nós vamos chegar só nessa questão aqui. Eu acho o seguinte, a lei protege a defesa, tanto dos bens próprios, da vida própria, como do terceiro. Então, o cidadão pode dar a prisão em flagrante. O decreto é um termo técnico, mas a voz de prisão em flagrante pode ser feita. E eu acho que a diferença básica entre que existe é o sistema de contenção, ou seja, eu vejo uma pessoa praticando um crime, estou furtando um carro, e eu faço um sistema de contenção daquele crime, ou seja, eu contenho aquele marginal para que ele não pratique. Eu evito, eu reprimo, eu faço o que tiver que fazer, até que a autoridade constituída chegue, a polícia civil, a polícia militar. Então só amarrá-lo no poste poderia? Sim, se amarrar com um meio de contenção. Amarrar com um meio de contenção. O que está acontecendo às vezes, o BN citou aqui 2 casos, eu acho que teve um terceiro caso que é mais grave, que foi uma pessoa em Duque de Caxias que foi amarrada ao poste, depois chegou um camarada numa moto, desceu e deu um tiro na cabeça, que é um tipo de coisa. Houve não só uma contenção, houve primeiro uma exposição, houve uma humilhação e depois uma execução. Ou seja, amarrar no poste não foi um meio de contenção, foi um meio de prévio de linchamento, ou seja, é um justiciamento. Esse justiciamento eu tenho medo porque ele sai do controle, ele sai do popular. E aí eu saio da pessoa comum. Porque sai da legalidade também, né? Porque o primeiro, a pessoa é adorada. Nossa, que bom que tem alguém, já que a polícia não faz, tem alguém fazendo para mim. Isso. Mas depois essa pessoa começa a mandar em quem que ela vai fazer. E eu fico vítima dela também. É o caso da milícia do Rio, é o caso do poder paramilitar. Então isso tem que ser olhado com uma expressão um pouco pernóstica, com granos sábios. A gente tem que ver com um pouquinho de cuidado. Eu acho que todo mundo está revoltado, inclusive eu. Eu tenho 2 filhas e eu já fui tentado... Já houve tentativa de assalto com arma em frente à minha casa. Todo mundo tem medo. Eu também tenho medo de morrer, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com minha filha. Disso a gente tem que ter uma política e a gente tem que ter uma visão macro disso aqui. Como é que a gente acha isso aqui? E não transferir só a responsabilidade para o cidadão comum agir. Só para esclarecer, então se acontecer comigo e eu der conta de dominar um criminoso, eu posso amarrá-lo? Sem agressão. Se for medida possível, cabível na hora, sim. Você pode até matá-lo se for medida possível, cabível na hora. Porque é legítima defesa. Se eu estiver reagindo em legítima defesa para defender minha vida. Eu estou dando medida extrema, porque se você pode matar, o amarrar no poste com medida de contenção é cabível. A legítima defesa é aberta a isso, tem estado de necessidade, tem a legítima defesa. Então, amarrar com medida de contenção é cabível, sim. O que acontece... Que não posso é amarrar no poste e bater. É o que está acontecendo. Eu vou deixar como no Rio. E porque também, esse não, mas no Rio, salvo engano, posso ter enganado, foi deixado nu. Foi, não, nós temos as fotos. Eu acho que aí... Vamos ver a outra foto. Eu acho que já é medida de exposição. Ali ele está sem roupa. Será que ele precisava ser exposto assim? Ou isso não é medida de... Aí que vem a questão, porque aí veio até o debate se ele fosse branco, se a questão do racismo, entra uma outra pedagogia aqui nesse aspecto, se a exposição é por conta disso. Eu vou alongar mais um pouquinho a resposta, se eu puder, bem, só porque hoje, no seu post lá, uma pessoa comparou com a casa de uma cidadã que foi pega num supermercado de luxo, roubando uma vodka e uma pizza. E a família estava controlando. Eu acho que a exposição que ela sofreu de um jornal talvez seja também tão grave quanto isso. Então ela vai ter ela teve uma pena tão grave quanto isso, e para mim a vida profissional dela... Que é a exposição pública, né? Você que está nos assistindo, você pode participar mandando perguntas, você está aí no nosso videochat, tem o campo para perguntas, você manda aí sua pergunta. Já estou recebendo muitas aqui, daqui a pouquinho vou começar a usar as participações, mas antes eu quero chamar também um entrevistado, um convidado muito especial do nosso videochat. Hoje ele está em São Paulo, mas participa conosco pelo telefone, é o ex-delegado de Polícia Civil, foi chefe da Divisão de Crimes contra a Vida da Polícia Civil em Belo Horizonte, atualmente vereador da capital, Edson Moreira. Olá, doutor Edson, boa tarde. Boa tarde, Beni, boa tarde a todos os convidados aí do videochat. Doutor Edson, o senhor acha que o sistema de segurança pública no Brasil faliu, está falido, está ameaçado de falência? Como é que o senhor interpreta esse contexto, esse momento que nós estamos vivendo, com pessoas amarradas nos postes, esse sentimento geral de insegurança pública? Eu acho que não faliu, não. Eu acho que está precisando de um reajuste e de uma maior impulsão dos governantes, um maior investimento. E eu entendo também, sugiro que a legislação brasileira está precisando também de certos ajustes. Eu entendo que é o seguinte: a violência vem no crescente,
cidadãos brasileiros, muitos que têm condições, estão deixando o Brasil. Inclusive nós vimos um caso essa semana de um arquiteto, um engenheiro que está deixando o Brasil porque entraram na casa dele, puseram a arma na cara dele. Quer dizer, a criminalidade está muito solta, a sensação de impunidade está no crescente no Brasil, e os criminosos estão atirando à torta e à direita sem nenhuma responsabilidade. Vi de exemplo do estudante de engenharia, o rapaz que estava, o Cristiano, que estava lá na Câmara, e outras mortes, muitas outras mortes no Brasil e em Minas Gerais, que está acontecendo devido a essa sensação de impunidade. Os criminosos não estão nem aí. Cadeia para eles, se eles for para cadeia, eles sabem que não vão ficar lá muito tempo. E a droga está sendo um propulsor, e 90% de toda a criminalidade no Brasil e Minas Gerais não é diferente. Então, 90% dos crimes violentos está ligado ao tráfico e uso de drogas. Ok, doutor Edson, essa questão da droga, de fato, é muito importante. Muita gente participando, algumas condenando essas atitudes, dessa história de amarrar no poste, né? O André Tuma, de Uberaba, diz o seguinte: quando a sociedade busca fazer justiça pelas próprias mãos, ela está abrindo brechas para que ela também e o cidadão seja justiçado pelo mais forte. Né? Essa é uma questão importante. Mas o Samer, por exemplo, de Belo Horizonte, diz: estamos cansados de tantos assaltos na rua, no trabalho. Ele cita a rua Pirapetinga, no bairro Serra, mas nós sabemos que isso é uma questão geral pela cidade, né? Tem uma observação importante aqui de um internauta, que é o Celo, de Belo Horizonte, e eu queria abrir essa pergunta para vocês. Ele pergunta assim: será que o que está acontecendo no Brasil, essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos, é um basta do povo ou é uma outra onda brasileira? Uma Maria vai com as outras? É um vácuo? Não acho que é uma Maria vai com as outras, não. Não me parece uma onda, não. Eu tenho viajado pelo Brasil, nas várias realidades, discutido, fazendo palestras, ouvindo, conhecendo de perto o que está acontecendo. Não há uma cidade de porte médio, né, de pequeno porte nesse país, onde esse tema da violência não esteja presente. Vídeo o caso de Itamonte, né? Quer dizer, uma cidade de 15 mil habitantes. Beni, Laura, doutor Geraldo, se tem um tema hoje, se tem um assunto que preocupa o brasileiro, quase que 100%, é violência urbana. Eu diria que violência hoje é um tema que superou a preocupação com saúde, superou o problema, a preocupação com a educação. Isso é interessante porque nós estamos num momento do Brasil, da história brasileira, onde as questões sociais e econômicas não explicam mais a violência. Ninguém pode dizer, Laura, que não, está tendo muito assalto pelo desemprego. Mas eu acho que é uma combinação de tudo, não? Problema social, falta de educação e as drogas. Não, as drogas aí é um problema à parte, e o doutor Edson tem razão. Mas nós não podemos associar droga com pobreza. Nós não podemos associar droga. Não é pobreza, com miséria. Falta de informação, de formação. Mas aí é um outro fenômeno. Está na base disso tudo. Não, eu diria que não, Laura. Eu diria que o problema é outro. O problema não é mais, então, de segmentos sociais que não tem mais alternativas de vida, de trabalho, de renda. Estão pegando em armas para assaltar, para matar, etc., ou para entrar no tráfico. O problema é outro, é um problema mais de cunho moral. É um problema onde os indivíduos estão querendo alcançar seus interesses materiais, etc., pessoais, da forma mais rápida. Pois é, mas isso então fala-se da formação, da formação moral. Mas a escola também tem que fornecer isso, assim como a família. Mas, Laura, a escola, ela é refém desse problema. A escola sofre com isso, na relação dos alunos com os professores, né, com a violência dentro da escola. A família, ela acaba sendo vítima disso também. Na verdade, o mercado das drogas, obviamente, ele é poderoso, ele é economicamente forte. O próprio tráfico, ele é gerador de violência, independente da classe social, independente do local onde ele está instalado. Seja o tráfico na classe média, seja o tráfico de drogas na classe baixa. O uso da arma de fogo é intensivo. E aí o doutor Edson tem razão. Mas tem o outro lado da moeda, que é o que mais me preocupa. O Estado brasileiro não tem sido capaz de oferecer respostas. Ao contrário, o poder público está se mostrando fraco, incapaz, impotente. É isso que o cidadão está dizendo. Opa, quem vai responder? Quem vai nos proteger? Isso vale, volto a dizer, isso vale para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Ministério Público, o Judiciário, o juiz tem que ouvir esse clamor,
Porque parte do problema está lá. E os legisladores, né? E os legisladores. Então, é um clamor social que aponta não para um modismo, não para uma onda, mas para um momento muito preocupante, né, da sociedade brasileira. Se eu puder manifestar... É nesse vácuo que o pessoal está agindo. Como é que é, doutor Edson? É nesse vácuo que a população está agindo. Quer dizer, a inércia do Estado está deixando um vácuo e a população está se sentindo indefesa e está fazendo justiça com as próprias mãos. É nesse vácuo que o Estado está deixando, na sua inação, na sua anomia, vamos dizer assim, aí a população se sentindo totalmente indefesa e vendo que não tem ninguém por ela, está partindo para a justiça com as próprias mãos. Porque é o seguinte, hoje o criminoso, ele já tem a decisão da morte na mão dele. A pena de morte já existe no Brasil e está na mão dos criminosos. Os criminosos decidem em segundos se o cara vai morrer ou se vai viver e atira concomitantemente ao assalto, a vítima reagindo ou não, vai lá e atira e mata a vítima. É nesse vácuo que a população está se revoltando e está partindo para cima da criminalidade, está se sentindo indefesa. Doutor Edson, foi até bom o senhor citar isso. Eu queria perguntar aqui para o doutor Geraldo. Uma das ações que foram tomadas recentemente, especialmente em Minas Gerais, para tentar mitigar essa questão dos problemas da segurança pública foi a unificação das polícias, ou uma tentativa de unificação das ações das polícias. A integração da Polícia Civil com a Polícia Militar. Essa integração está funcionando, na sua opinião, ou não? Na minha opinião, não. Eu acho que ela não foi efetivada na prática. Eu acho que é um trabalho que... Eu vou ter que responder. A gente não tem jeito aqui, o trabalho é mais sociológico do que não tem como. Eu acho que o Brasil, tudo que o professor falou, concordo com ele, e parte de um outro pressuposto. O Brasil não é feito por planejamento, ele é feito por contenção. Por isso que gasta-se muito no Brasil em órgãos de contenção. Tem conselho, tem Anatel, tem Anael, tem tudo de fiscalização, mas tem pouco planejamento. Tudo na fiscalização. Também mandar um abraço para o André Tuma, que é promotor e faz um trabalho brilhante com menores lá em Uberaba, que fazer uma mensagem. O que acontece é o seguinte, nós trabalhamos sempre em blocos isolados. O Ministério Público não se comunicava com a Polícia Civil, porque os corporativos não se comunicam no Brasil por questões antigas, até da nossa tradição de português, que criava os cartórios aqui, que um competia com o outro em termos de remuneração e tudo. E que a gente mantém até hoje. Até hoje. Então, por exemplo, você vê aqueles filmes americanos, que tem um promotor que trabalha junto com a polícia, que tem investigação e tudo trabalha junto. Aqui, a Polícia Militar, ela vai até um certo ponto entrar em Polícia Civil, que fica brigando com ela para quem vai lavar a ocorrência, porque acha que aquilo é um emprego. Então você tem uma ponte para fazer entre a Polícia Civil e a Militar. Aliás, hoje nós tivemos um exemplo no noticiário, né, que foi a apresentação do suspeito de terem matado aquele estudante no Gutierrez. Isso. Que houve uma saia justa, Laura, né, PM e a Polícia Nós estamos até com a matéria no ponto, Miltinho, nosso diretor de TV. Podemos rodar essa matéria, Miltinho? Vamos ver exatamente essa reportagem que a Laura está citando e que mostra que, numa certa medida, essa questão da integração não funcionou nesse caso específico daquele assassinato do estudante no Gutierrez. Vamos ver. A Polícia Civil demorou menos de um mês para chegar até os 3 suspeitos de cometer o crime. Eles foram detidos na noite dessa terça-feira e são acusados de tirar a vida do estudante de engenharia Matheus Salviano Botelho, de 21 anos. No último sábado, a Polícia Civil foi surpreendida. 3 rapazes foram apresentados pela Polícia Militar como autores do crime. Um deles teria até confessado o assassinato aos militares da Rotan. O João Pedro, ele passou para a gente que os 3 teriam participação na ocorrência do latrocínio, mas ele não quis entrar em detalhes de quem teria efetuado o disparo. A integração é importante com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com o sistema de administração prisional, mas cada instituição na sua função. A polícia, desta feita, reafirma, a Polícia Civil reafirma o seu papel importante na sociedade de investigar os fatos criminosos. As imagens de câmeras de segurança de prédios do bairro Gutierrez foram fundamentais na investigação. Elas flagraram o momento em que o estudante acionou o alarme do carro e foi rendido por 2 adolescentes de 15 e 17 anos. Minutos depois, o veículo da vítima apareceu dando ré.
Um Vectra que, segundo a polícia, era dirigido por um outro adolescente que dava cobertura na ação, seguiu os comparsas. O automóvel foi apreendido pela polícia. Quem dirigia o carro no dia do crime era Farley Bruno Bicalho Cardoso. Na época ele tinha 17 anos. Hoje, com 18, foi detido por participar do crime, levando os outros 2 adolescentes para praticar o roubo. A arma que matou o estudante também foi emprestada por ele. Aconteceu, eu não posso ressuscitar o cara aí. Durante as investigações e com base nos depoimentos dos envolvidos, a Polícia Civil chegou à dinâmica do crime. No momento em que Matheus foi abordado, ele tentou se defender. Ela se atracou a um dos infratores e no momento de defesa, tentando se safar da arma que estava apontada em sua direção, não conseguiu, recebeu um único disparo de arma de fogo que veio ferir fatalmente. Os outros 2 adolescentes foram apreendidos pela polícia e já estão em um centro de internação. Já que na época Farley era menor de idade, também vai ser julgado como adolescente. Eles responderão na junta à vara especializada por ato infracional. E, se condenados pelo juiz da infância e juventude, poderão receber uma medida socioeducativa de até 3 anos. Um tio de Matheus participou da apresentação. Ele ainda aproveitou o momento para fazer um apelo às autoridades. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege a criança e o adolescente das ações da sociedade, mas não protege a sociedade dos menores infratores, da criminalidade. Então, o nosso modelo é completamente equivocado. Será que vai ser preciso que essa violência chegue à casa do juiz, do desembargador, do senador, do deputado, do governador, para que eles acordem para a mudança desse modelo? Vai ser preciso? Eu acho que não precisa, acho que a sociedade, como a Laura Lima falou, acho que a sociedade como um todo já está. Tem que ver se o modelo certo é realmente a redução da minoridade penal, que é um outro debate, acho que não vou entrar nisso aqui. Mas já tem essa pergunta aqui, tá? Vamos debater, não vamos ter. Se a gente tiver lá, o Milton pode rodar para a gente. O Léo de BH, viu, Laura? Fala, tem que diminuir a maioridade penal e prender todo mundo. Pois é, o superintendente da Polícia Judiciária falou sobre isso. Hoje nós demos uma entrevista dele no Jornal da Alterosa, abrindo o Jornal da Alterosa. Tem um outro trecho, Milton, se você puder rodar para a gente. Foi o primeiro VT que nós exibimos no Jornal da Alterosa, ele falando exatamente sobre o que ele acha, como que deve ocorrer essa mudança para que esses adolescentes, né, que estão agindo aí com muita violência no crime. Eu sei que o doutor Edson, que está lá em São Paulo, ele é muito a favor da redução da maioridade, não é isso, doutor Edson? Eu entendo que a maioridade penal ela tem que ser reduzida até para a população, até para o próprio criminoso, se o criminoso menor ele está se sentindo potencialmente que ele é o super-homem, ele pode fazer o que bem entender, que não vai acontecer nada com ele. É isso que está acontecendo na realidade. Então tem que ter a redução da maioridade penal, porque o entendimento psicológico do criminoso, se ele entender que o caráter criminoso, psicológico desse crime, e ele vai lá e comete esse crime, ele tem que ser punido. Aí é o meu entendimento. Tem que reduzir a maioridade penal, porque a maioria dos crimes hoje no Brasil tem 80% de participação de menores nesse crime. 80% a 90%. Acho que não, doutor Edson. A unificação também? Doutor Edson. Está falando da unificação? A unificação, eu sempre fui a favor da unificação. Porque a integração não está dando resultado. Tem que ter unificação, uma polícia única, com planejamento único, verba única, efetivo único. Por quê? Ele começa num patamar e termina nesse patamar. Ele colhe as informações na rua e passa para o pessoal da investigação. Ele não vai se precipitar na prisão de determinado criminoso, como houve uma precipitação aí no caso dos matadores do engenheiro, e atrapalhar a investigação que ora estava em outro. Um caso bom de integração, de investigação única, com participação de todos, foi o caso de Itamonte. O DEM que estava monitorando os criminosos entrou em contato com a Polícia Civil de Itamonte, de São Lourenço, e com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Militar. Foi uma ação limpa. Pena que só teve o problema do professor, que foi usado como escudo pelos criminosos. Mas foi uma ação que, quando há integração,
quando a participação de todos os entes de segurança pública numa investigação muito bonita, o resultado sempre é positivo. Vamos à participação de alguns internautas e algumas observações muito importantes. Olha só o que a Fabiana de Belo Horizonte está dizendo, nossa internauta. Depois dos protestos, ela está se referindo aos protestos da Copa das Confederações, a população resolveu tomar frente de assuntos que o sistema não tem mais controle. Quer dizer, ela, na verdade, ela está fazendo essa análise, não está se referindo só às passagens de ônibus e tudo, mas já levando essa questão do poste para uma reação da população. É uma análise interessante, assim, não sei se vocês concordam com ela. O Summer está muito nervoso, está dizendo aqui. É a resposta da sociedade, reação. Muito fácil o cara assaltado que ir procurar emprego, porque emprego tem sim. A Amália de Nova Lima acha que o povo já não aguenta mais, agora quadrilha virou reunião de pessoas e pede execução de cima para baixo. Quer dizer, começando pelos políticos, ela quer dizer... do Supremo de hoje. Essa decisão do Supremo hoje está deixando muita gente revoltada, né? Delúbio, Zé Disseu escaparam do regime fechado. É verdade. Pelos embargos infringentes sobre a questão da formação de quadrilha. É o que a gente vê acontecer com quase todo criminoso no Brasil, né? As penas acabam sendo atenuadas. Pois eu queria lançar essa pergunta, porque muito se fala na questão de mudar o código, de reduzir a maioridade penal. Eu e o doutor Edson, a gente tem muitos embates, né, doutor Edson, sobre essa questão. Ele sabe que eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu também acho bem claro. Acho que a gente tem... pimenta nesse negócio aí. Nós vamos marcar um novo videochat só para discutir essa questão da maioridade. Eu vou pôr mais uma pimentinha nisso aí, se me permitir. Oi. Eu vou pôr mais uma pimentinha nisso aí. A pimentinha é o seguinte, eu estou entendendo, aí o professor Sapori, o procurador, o Geraldo pode falar aí, a Lima também, e você, é o seguinte, eu estou achando que o poder público central, o maioral, ele está deixando que a criminalidade solta, essa explosão de criminalidade, para que a população não fique pensando na parte política e fique pensando somente no medo e na sua defesa. Para ele, inclusive, tem partidos financiando esses black box, né, esses black box, todos financiados por partidos políticos que estão interessados em desestabilizar o país. É isso que eu estou pensando. Então, o poder central, lá em cima, está querendo que o negócio corra solto e a população pare de pensar em política, e com isso eles vão fazendo as manobras nos bastidores. Não sei se eu acredito em alguém deixando o circo pegar fogo, porque vai acabar sendo queimado, né? Dúvida, eu acho que é um monstro que foi crescendo sem controle. Concordo, né? Laura. O Edson, eu acho que aí você está com uma teoria conspiratória, meu amigo. Eu acho que o problema, Edson, só um minutinho, Edson. Eu acho que o problema é menos complicado do que você está afirmando. Na verdade... A pergunta que eu pus aí justamente para discutir. O senhor é um cientista. Não. O senhor vai ver o senhor vai analisar, fazer as análises, o senhor vai ver se eu estou certo ou se estou errado. Por aí nós vamos discordar então, Edson. Eu acho que por aí você não vai explicar o que está acontecendo não, meu amigo. Então vamos lá. O sério do problema, Edson, é a impunidade. A questão é o que é essa impunidade? Essa impunidade, ela tem uma dimensão, do meu ponto de vista, meus amigos, na lei. Uma lei frágil, fraca, por exemplo, matar no Brasil, tirar a vida de alguém, você vai ficar no mar, 10 anos, 11 anos, 12 anos, com as progressões de regime, 5, 6 anos, 7 anos. Se for por trânsito bêbado, nem vai para Então, há uma legislação penal que é leniente com crime grave, com latrocínio, com homicídio, com roubo. É uma legislação que isso gera impunidade, gera essa sensação para todos nós. Eles não querem gastar com preso. Isso. O estatuto também, aí, Beni, eu vou concordar em parte com o Edson. O estatuto, ele tem que mudar. É inadmissível que um garoto como esse, que tirou a vida de um jovem de 17 anos, fique apenas 2, 3 anos detido por homicídio. Homicídio é um crime grave. Latrocínio é gravíssimo. Isso tem que ter um custo. Não é do ponto de vista apenas que isso vai ou não ressocializar, é um ponto de vista moral. A discussão tem que ser moral. O que é justo? Isso não tem a ver com a maioridade. Isso não tem a ver com a maioridade. Não tem a ver com a maioridade. Ou seja, então um garoto de 16 que tira a vida de alguém dessa maneira, ele tem que pagar da mesma maneira que um adulto. Sim. Né? Então a gente talvez tenha que diminuir a maioridade penal para os crimes graves. É o que o superintendente da Polícia Judiciária estava dizendo, que ele acredita que o que é necessário fazer é o estudo para ver se aquele criminoso, seja ele menor ou, sei lá, maior,
se ele tem noção do que é certo e errado. Vamos e ver aí, a entrevista. para que ele A possa ser punido. A entrevista já está no ponto ali para o isso. Miltinho. Roda para a gente, Miltinho, vamos ver. São menores contumazes na prática de ato infracional. A divisão de orientação e proteção à criança e adolescente está incumbida de levar à Justiça da Infância e Juventude todos esses fatos. São fatos graves, são fatos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, praticado por esses menores, que realmente é uma quadrilha de menores que estava agindo aqui em Belo Horizonte. Daí nos faz repensar acerca da maioridade penal. Enquanto hoje o Congresso discute esse tema, eu penso que os movimentos sociais deveriam também encarar essa temática, porque nós sabemos que esse modelo que aí está hoje não atende os interesses da sociedade. E da sociedade eu digo da maioria. Já disse aqui outras vezes que talvez o critério biopsicológico, numa redução da idade, com a aferição da capacidade intelectiva de saber que aquilo é errado e que aquilo é certo, talvez seja o melhor modelo para o Brasil atual. Eu até eu tinha perdido aqui o bonde na hora, viu, doutor Edson, mas eu queria contestar um dado que o senhor deu. O senhor disse aí que 80%, 90% dos crimes têm envolvimentos menores, mas até onde eu sei, esse índice é de 11%. É que há uma prevalência, principalmente da imprensa, em destacar os casos que envolvem os adolescentes, porque de fato eles nos preocupam muito e nos chamam muito a atenção. Mas se a gente olhar a estatística... A sensação de impunidade é maior. Há uma sensação de impunidade maior. Está mais alta, viu? O índice de incidência do menor no crime está muito alto. Até porque essa incidência é maior, porque grande parte de crimes praticados por maiores é julgado em costas de menores para não ter a punição. Vem a ver com a impunidade. Então, às vezes, o crime é praticado por maiores, mas que joga na mula, que o tempo seria esse, o menor carregar isso. Nós vemos dois casos hoje, a mesma coisa, por exemplo, é a mesma coisa numa penitenciária, por exemplo, que uma pessoa assume um crime dentro da penitenciária porque tem uma pena maior. Então, a questão da punibilidade acho que está na raiz de tudo. A questão da impunidade que está atrás disso. Eu acho que a questão da impunidade não está concatenada logicamente com a questão da maioridade. Sim. Eu acho que existe jeito de existir a punibilidade do menor sem que necessariamente tem que fazer com 14 anos, com 12 anos, com 10 anos de idade. Senão nós vamos ficar. Hoje é 18, 16, depois 15, 14, 12. Entendeu? E isso você pode resolver isso. Isso nunca vai se resolver. Tipo de infração. É o entendimento psicológico. Eu acho que está no psicológico isso daí. No entendimento do caráter criminoso. É mais do que isso, Edson. Eu acho que nós podemos evoluir no sentido de definir claramente. Se alguém mata, tira a vida de alguém, ele tem que ser julgado como adulto. Simples. Nós temos que definir na sociedade brasileira que a vida é o nosso maior valor. Nós temos que definir que, olha, tirar a vida de alguém nesse país vai ser uma pena grave, vai ser severa. E agora não basta lei, né, doutor Geraldo? Aí, Beni e Laura, não basta ter uma lei dura, severa, Edson, se a lei não for aplicada. É a outra face da moeda. Se a polícia trabalha mal, se a polícia não investiga homicídio, se não tem vaga na cadeia para colocar o criminoso e vaga no centro socioeducativo, o que adianta você ter a lei mais severa do mundo? O Marcos Leonardo de Belo Horizonte, só um minuto, doutor Edson. O Marcos Leonardo de Belo Horizonte diz que redução da maioridade penal é trocar 6 por meia dúzia. O André Allen de Belo Horizonte diz o seguinte: segurança pública está complicada, apesar de haver uma necessidade de investimentos nessa área, é evidente que tudo gira também nos investimentos em educação. Sem isso não vai adiantar muita coisa, pois os jovens estão sempre entrando no mundo do crime. Questão complicada. Eu queria fazer uma pergunta aqui, nós temos mais 5 minutos e seria importante a gente tentar falar de soluções. A gente raspou nisso aqui, mas eu quero voltar nessa questão para a gente terminar, nós temos mais 5 minutos. Fala-se muito em mudar o Código Penal, como é que nós vamos fazer e tudo mais. Hoje tem essa questão de progressão de regime, que sim me parece, na minha modesta opinião, a questão mais complicada. Porque, vamos dizer, 30 anos por um homicídio, ou 18 anos... ou 12 anos, é um tempo bastante representativo, dependendo do... Se compararmos com a China, por exemplo. Das características do crime. O problema é que o camarada nunca fica os 12, ou os 18, ou os 30. Isso. Se a gente conseguisse uma mudança em que o sujeito cumprisse a integralidade da pena, os senhores acham que isso faria diferença? O que vocês acham? Faria. Eu vou... Concordo com você, mas só te falar só um pouquinho porque das respostas. Eu penso só o seguinte: a gente está falando só da criminalidade violenta, mas a gente esquece, por exemplo, que a gente tem a questão da moral do costume que forma a lei. Eu vou dar um exemplo, a questão da lei seca.
Você tem lá o Blitz BH, o Twitter lá que o pessoal coloca, dando a localização da polícia, onde que ela está para pegar o bêbado. Você vê que numa questão dessa, você tem a gente que defende a polícia, como, pô, você está botando onde a polícia está, e o bandido vai saber também, porque isso aqui, e nesse aspecto a pessoa já não vê a vinculação disso em relação à criminalidade. E o trânsito mata, por questão de bebida também, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas por ano, que são mesmas mortes de crime violento também. A pessoa morre do mesmo jeito. Então, a questão da moral também tem que estar aí. Ou seja, o homicídio do trânsito tem que estar na mesma regra de quem mata. O tiro, a arma e a pessoa que mata no raja cavalo descendo na contramão igual mataram ali, é a mesma coisa para mim. Não importa se minha filha foi morta com um tiro na cabeça ou se um cara bêbado 4 horas da manhã bateu no carro e matou minha filha. Minha filha está morta do mesmo jeito. Então é o seguinte, agora eu acho que a execução penal hoje, ela ficou ridícula realmente. Para nós promotores, para a polícia militar, eu acrescento mais, ficou tão ridículo que a Polícia Federal há mais tempo atrás, eu ouvi de um delegado da Polícia Federal que a questão de algemar o político famoso era a pena que ele conseguia dar aquilo. Então ele não abria a mão daquilo, porque aquilo era exposição, era a pena máxima que ele conseguia, porque ele sabia que ele ia prender e no dia seguinte ele ia estar solto. De tão ridículo que ficou a execução penal para nós do sistema. O sistema que é criticado, nós fazemos parte desse sistema, eu não estou me excluindo desse sistema. Só que a legislação nossa, ela é feita baseada na questão financeira. O Estado hoje tem 60 mil presos, que é o triplo de 10 anos atrás. Ou seja, nunca se prendeu tanto igual se prende hoje. Mesmo assim, o contingente está faltando cadeia. Isso sempre vai faltar cadeia, porque o preso custa muito. Como é que a gente resolve isso? Através de, talvez, outro sistema carcerário também, de produção carcerária, de trabalho carcerário, que não existe no Brasil. Hoje você pega uma pessoa... Isso. Eu acho hoje você pega uma... nós sustentarmos quem já cometeu um crime aqui fora. Mas não é só isso. Você pega uma pessoa que foi presa na zona rural, lá onde eu fui promotor no início da minha carreira, Porteirinha, e traz para cumprir pena em Contagem. Ele trabalhava na zona rural e vem costurar bola aqui. Ele estava no campo, fica longe da família. As APACs são um modelo que eu acho que são viáveis. E é um modelo mais barato que a penitenciária de segurança máxima, por exemplo. Nós temos mais 2 minutos. Doutor Edson, progressão de regime é uma boa ou não? Ajuda? Atrapalha. Acabar com a progressão do regime, então. Tem que acabar com a 7.210, tem que ser revista e o preso tem que cumprir um pouco mais de pena, pelo menos 2/3. Doutor Sapori. Eu acho que a progressão de regime ela tem que ser mantida, ela é fundamental. Agora, o que tem que mudar é a penalização dos crimes graves. E eu acho que o caminho, a solução, passa, por um lado, mudar a legislação, sim, está na hora, não tem como mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Nós precisamos ser mais rígidos na punição dos crimes graves. Segundo, nós temos que melhorar a aplicação da lei. Significa, como disse o Edson, nós precisamos mudar esse modelo de polícia. Edson, nós precisamos modificar essas polícias, do jeito que está, não funciona. Chegou, esse modelo esgotou. Precisamos investir mais dinheiro. O governo federal e os governos estaduais precisam por mais dinheiro, é prioridade política, precisam planejar, precisam gerir, precisam investir no sistema prisional, precisam investir no sistema socioeducativo. Você tem que ter gestão técnica da segurança pública e menos política e menos amadora. Hoje no Brasil os governadores, Beni, gerem segurança pública como se estivessem gerindo problemas de sua casa, né? Apagando incêndios. Chegou, esses modelos esgotou. Então, a segurança pública no Brasil esgotou esse modelo. Gente, o tema é apaixonante, mas infelizmente nosso diretor de TV está aqui nos apertando e infelizmente nós temos que terminar. Mas já fica o compromisso de a gente marcar um novo debate, vamos falar sobre maioridade, vamos falar sobre outros temas da segurança pública. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou. Eu vou encaminhar todas as perguntas que chegaram aqui aos nossos convidados. Agradeço ao cientista social Luiz Flávio Sapori pela presença, o procurador Geraldo Vasques também pela importante presença e a Laura Lima aqui pelo prestígio no nosso estúdio, e também ao doutor Edson Moreira, que abriu mão de algumas horas do trabalho lá em São Paulo para nos atender também pelo telefone. Muito obrigado, doutor Edson. Obrigado e um abraço a todos aí. Um abraço a todos vocês e a vocês, internauta, mais uma vez, nosso muito obrigado. Até o próximo programa.